No dia 13 de julho, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 29 anos. E para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça, Aleis Corel. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente e da Educação. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer estar aqui novamente com vocês e principalmente para falar de direitos de criança e adolescente. Doutor Ali, qual o balanço que o senhor faz desses 29 anos de vigência do ECA? Tivemos dentro desse período muitos avanços, né? É preciso, claro, avançar muito mais para efetivar direitos proclamados. O Estatuto proclamou direitos, mas a gente precisa efetivar esses direitos e só se efetiva direitos com políticas públicas. Então, mas indubitavelmente, hoje se tem uma nova noção. A própria sociedade conhece mais o que é o Estatuto da Criança, ainda que superficialmente. Hoje se fala em conselhos de direito, conselheiros tutelares, já se tem uma concepção disso, onde se bater a porta. Os conselhos tutelares são, na verdade, as portas de entrada aqui de todos os problemas e violações de direitos contra a criança e adolescente. Tivemos melhorias, hoje se fala em educação inclusiva, pessoas que possuem necessidades especiais ali de atenção especial na educação. Hoje se fala que criança e adolescente têm prioridade absoluta. Então, o Estatuto lançou, na verdade, os alicerces, as bases aqui, para que a gente modifique paradigmas de uma visão estereotipatizada que tínhamos no passado em relação a esses seres em peculiar estágio de desenvolvimento. Promotor, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. O que isso significa e como crianças e adolescentes eram tratadas pela legislação antes do ECA? Muito boa pergunta, até porque qual era a legislação que a gente tinha imediatamente anterior ao Estatuto? O Código de Menores. E até pela nomenclatura que se dá, Código de Menores. O que é menor? É aquele que é inferior, aquele que não é igual a um outro que é maior. A partir até da nomenclatura que se dava, a gente já verificava dois grupos diferentes. Então, existe um grupo de menores, existe um grupo de adultos, que são maiores, pessoas que terão direitos. A partir do Estatuto, é um novo paradigma, é uma nova mentalidade, é uma nova visão. É ver tão somente crianças e adolescentes, que são seres em peculiar estágio de desenvolvimento, como também detentores, sujeitos de direitos, tão quanto os adultos. Promotor, o Estatuto recebe muitas críticas por parte de alguns setores sociais, mas internacionalmente ele é visto como uma legislação muito avançada. Qual a avaliação que o senhor faz dessa legislação? Eu acho que nós temos uma legislação muito boa. Quando se diz e quando se pergunta às vezes se nós não temos, o Estatuto não é uma legislação muito avançada, eu diria que não. Eu digo que nós temos uma legislação necessária para um país que precisa de avanços. Então, nós precisamos avançar muito nessa área de efetivação de direitos. E digo direitos humanos os mais basilares possíveis, que o Estatuto prevê e discrimina e detalha são direitos humanos para crianças e adolescentes já definidos na própria Constituição Federal. É o direito à vida, é o direito à saúde, é o direito à educação, ao esporte, ao lazer, à personalização, à convivência familiar e comunitária. São direitos basilares necessários para o ser humano. Então o Estatuto veio reproduzir direitos que estavam já disciplinados pela própria Constituição e detalhar como se atingir e como se alcançar esses direitos. Então, a Suíça não se tem, eu costumo dizer que a Suíça não tem uma legislação como a nossa, mas nem por isso eles estão mais atrasados no respeito ao cidadão, criança e adolescente. Então, eu acredito que não é uma legislação tão avançada, é uma legislação necessária para um país que precisa de avanços. Nesses quase 30 anos de ECA, quais são os direitos das crianças e adolescentes que ainda não foram efetivados? Acredito que precisamos avançar em vários setores, e principalmente na educação. Mas uma educação de qualidade, uma educação que vem, porque a educação é vista desde Paulo Freire como o principal dos direitos, porque é um direito que é emancipatório. No momento que todos tenham uma educação de qualidade, vai gerar no cidadão um senso crítico,
o senso crítico de questionar políticas públicas ou a ausência delas. Então, o direito emancipatório. Acho que nós precisamos ainda avançar muito na educação, na saúde e em tantos outros setores. Mas levanto esses dois pontos aqui, educação e saúde, como algo fundamental para termos um ser humano, uma criança ou adolescente perfeita em condições de corpo e mente, saúde física e saúde mental. Promotor, o ECA também sofreu algumas alterações, né? E uma das mais recentes instituiu a eleição unificada para o Conselho Tutelar em todo o país. Qual a importância dessa mudança no seu ponto de vista? Muito importante. Como eu digo, o Conselho Tutelar hoje tem um papel, desde do Estatuto, ele tem um papel fundamental para a efetivação de direitos. É a porta de entrada de toda violação de direitos contra a criança e adolescente. E a partir do momento que se criou uma data única, unificada em todo o país, o importante é chamar a atenção mais para essa eleição, para a importância, para a função do Conselho Tutelar na sociedade. E ainda em relação a esse assunto, o Ministério Público solicitou o apoio do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para que essas eleições, que vão acontecer no primeiro domingo de outubro deste ano, sejam feitas com o uso de urna eletrônica. Por que isso, na sua opinião? Muito importante hoje, a maior celeridade, a maior segurança, a maior transparência de todo o processo. Já fiz eleições com urnas eletrônicas em João Pessoa, já participei fiscalizando, já participei de 100 urnas eletrônicas. A gente sabe a grande dificuldade. Não conseguimos ainda para todos os municípios, mas o TRE contemplou pelo menos um pleito do Ministério Público para que os 10 municípios de maior população tenham urnas eletrônicas. Então, o que representa mais ou menos em torno de 42%, 43% do eleitorado do nosso estado. Promotor, em relação à vulnerabilidade, existe um projeto chamado Família que Acolhe. Qual é o diagnóstico que o senhor faz sobre esse assunto? Quais são os resultados já obtidos com esse projeto? É muito importante. Família que Acolhe é um projeto estratégico do Ministério Público na área da criança e adolescente e visa fomentar a criação do serviço de acolhimento familiar nos municípios. A partir de uma análise de dados oficiais, verificamos que o Paraíba tem 223 municípios e apenas 23 possuíam alguma forma de acolhimento, que é o acolhimento institucional, que é aquele chamado abrigo antigamente. Então, a partir do nosso projeto, que é muito mais benéfico se ter, ao invés de um abrigo, que é uma instituição de acolhimento, temos famílias que acolhem crianças que são retiradas do lar. Então a gente está fomentando isso por todos os municípios, o resultado tem sido excelente e apresentamos o projeto na segunda microrregião, começamos, e de 39 municípios que tomaram conhecimento do projeto, 32 já enviaram um projeto de lei para as câmaras municipais e desses 32 projetos de leis enviados para as câmaras municipais, 20 municípios já criaram por lei o serviço de acolhimento familiar, que trará muitos benefícios, porque até na nomenclatura é importante que a gente faça a diferença. Nós não precisamos de abrigamento, nós precisamos abrigar, mas precisamos acolher crianças que saem de suas famílias vítimas de violência, para que elas não sofram uma dupla violação, para que elas não sofram uma dupla violência ao serem mandadas para outros municípios, porque o seu município não possui alguma forma de acolhimento. Promotor, um dos assuntos também muito debatido em nossa sociedade é a questão da redução da maioridade penal. Como o senhor avalia essa questão? Nós temos uma posição extremamente contrária, claramente contrária, porque pela ausência de políticas públicas eficazes, por não se colocar em prática a lei do SINASE, nós não podemos punir duas vezes pessoas que foram invisíveis aos olhos de todos durante muitos anos. Crianças que hoje se tornaram adolescentes e estão dando, abre aspas, trabalho, praticando atos infracionais, foram invisíveis aos olhos de todos, das políticas públicas, da sociedade e de todos por muitos anos. E a partir dessa negação de direitos, hoje eles começam a praticar atos infracionais. Aí o poder público, ao invés de implementar o SINASE, que visa, na verdade, a ressocialização e não faz de conta de aplicação de mídia socioeducativa, então, ao invés de aplicar, efetivar o SINASE, de novo, diante da sua omissão, da sua negligência pública de efetivar isso, e aí pensa em medidas imediatistas como a redução da maioridade penal. Infelizmente, vivemos a sociedade do fast food,
onde tudo queremos é rápido e sem analisar, às vezes, as consequências das nossas escolhas. E acredito que teremos sérios prejuízos se optarmos pelo caminho da redução da maioridade ao invés da efetivação da lei do SINASE, que com certeza propiciaria uma ressocialização de uma forma eficaz para nossos adolescentes. Promotor, e para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse como as pessoas podem ajudar a fazer com que o ECA seja efetivado na vida das nossas crianças e adolescentes de fato. Eu costumo sempre repetir uma frase, e a pergunta vem muito em direção dessa frase do nosso querido sociólogo e saudoso Betinho, Herbert de Souza. Betinho diz que querer ver o estatuto respeitado, cumprido, efetivado, é desejar para o filho dos outros o que desejamos para os nossos próprios filhos. Então a resposta seria nesse sentido. As pessoas que desejam a efetivação de direitos para crianças e adolescentes apenas desejem, aceitem, lutem para que o filho dos outros tenham os direitos que queremos para nossos filhos. Educação, saúde, lazer, segurança, a garantia dos direitos humanos basilares para o desenvolvimento, para que ele se torne um dia um adulto consciente, um consciente crítico, um cidadão com consciência crítica para lutar pelos seus direitos e ter consciência também dos seus deveres. Promotor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui junto ao MPTV, esclarecendo e sempre à disposição para outras temáticas, toda vez que for convidado. Muito obrigado também. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no site www.mppb.mp.br. Você também pode acompanhar o trabalho do MP no Facebook, Twitter e Instagram, pelo @MPPBOficial. Até o próximo programa.